dos egípcios, e estes encararão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus cavalos e nos seus cavaleiros. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Versículo 19: o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. Diga glória a Deus. Diga aleluia. No sangue de Jesus. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas formem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar se retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas foram cobrir os carros dos cavaleiros de todo o Israel, o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nenhum deles segurou. Diga glória a Deus. Aleluia. Versículo 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Diga graças a Deus. Amém. Então agora louve ao Senhor com seus palmas ainda neste momento. Quantas vezes já ouvi relatos de alguns estudiosos que citam essa passagem, costumam dizer assim, que isso aqui não fora um milagre que fora operado pelas mãos de Deus, porque quando fala acerca da travessia, aqueles velhos incrédulos de sempre, né, que procuram explicar o sobrenatural de Deus de alguma maneira, de alguma forma humana, e dizem que o local onde os israelitas atravessaram era um lugar que de tempos em tempos, em certo período de ano, costumava secar, e ali ficava uma região seca que se atravessava, né, e podia-se passar facilmente por aquele lugar, porque secava aquele lugar. Então nós podemos entender que de alguma forma ou de outra, que tem que explicar que isso aqui não fora um grande milagre realizado pelas mãos do nosso Deus. Nós podemos